Pronto. Estamos sendo gravados. Olha, Tati, chegou agora. Boa noite, Tati. Galera, a aula de hoje eu gostaria de ver com vocês rapidinho, não vamos nos estender muito, algumas decisões judiciais. Eu separei, tem um documento muito interessante relacionado à nossa disciplina, que é um compêndio de decisões do Supremo Tribunal Federal. São decisões bem importantes, bem relevantes. A gente tem que estar sempre atualizando. Tem algumas que não representam a jurisprudência majoritária, outras estão um pouco desatualizadas, mas de qualquer forma são marcos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal que vale a pena a gente dar uma olhada. É um documento bem extenso, mas na aula de hoje eu penso que a gente pode dar uma conversada, examinar, analisar algumas dessas decisões pela sua repercussão, pela sua importância. Depois eu posso encaminhar para vocês esse livrinho, esse compêndio. Olha, a Camila chegou. Boa noite, Camila. Mas vamos dar uma olhadinha, então, nessas decisões, muitas das quais eu considero bem, tudo bem? Bem importantes. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Tá. Galera, olha só. Esse é o documento. Ele é bem legal, tá? Aqui, ó. É sobre direitos das crianças e dos adolescentes, jurisprudência da STF, bibliografia temática. Então, eles pegaram várias decisões vinculadas ao nosso objeto de estudo, eles sintetizaram por tema e expressaram aqui a jurisprudência, expressaram aqui as ementas. Claro, né? De novo, isso deve servir como norte. Nós devemos sempre avaliar o teor dessas decisões, mas a gente precisa ter noção de que toda decisão judicial, ela, em alguma medida, é datada, ela pode ser modificada, né? Ela não é absolutamente perene, ela é passível de ser modificada. Então, isso é importante que a gente tenha em mente. Vamos dar uma olhadinha em algumas decisões que eu considerei interessantes. Tá? Olha só a primeira aqui, ó, vinculada ao direito. Aqui tem algumas decisões vinculadas ao direito à alimentação. Essa aqui, ó, foi o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei que criou um benefício de pensão mensal para uma criança gerada a partir de um estupro. O STF entendeu que não deveria... Opa! Peraí, tá dando problema aqui. Tá. O STF entendeu que não deveria prevalecer essa lei porque ela não atendia, digamos assim, ao fundamento do benefício que foi estabelecido. Olha só o fundamento do STF aqui para rejeitar a consagração desse benefício. Ação direta de inconstitucionalidade do Estado do Mato Grosso, pensão mensal para crianças geradas a partir de estupro, contrariedade ao artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, ato normativo que, ao erigir em pressuposto de benefício assistencial não o estado de necessidade dos beneficiários, mas sim as circunstâncias em que foram eles gerados, contraria o princípio da razoabilidade, consagrado no mencionado dispositivo constitucional. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei sob enfoque. Então, o STF entendeu que o que deve permear um auxílio, um benefício assistencial, é justamente a necessidade. É o fato de a pessoa precisar desse benefício e não a situação na qual houve a concepção. Por exemplo, o Supremo pode considerar, para formar esse posicionamento, que é possível que uma criança que tenha sido concebida por um estupro seja milionária. Então, essa criança milionária, em tese, né, não faz jus, não deveria ter, não preenche os requisitos de necessidade para fins de receber um benefício. Então, eles acabaram julgando inconstitucional essa lei que deferiu esse benefício. Não houve validade, não houve possibilidade de que essa lei permanecesse vigente, permanecesse gerando efeitos. Então, essa aqui é a primeira decisão que a gente pode analisar. Essa aqui vinculada ao direito à alimentação. E temos outras aqui, ó. Qual que eu tinha separado? Essa aqui, página 22. E depois a gente vai lá para a página
Deixa eu só ver aqui. 45, tá. Parou de funcionar. Eu estava clicando aqui, estava indo direto e parou de funcionar. Olha, essa outra aqui que interessante, ó. Sobre a visita de filhos ou enteados a preso, relacionado ao ambiente prisional. Olha só a fundamentação do Supremo Tribunal Federal. Dispõe o artigo 10º da Lei de Execução Penal ser dever do Estado a assistência ao preso e ao internado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Aliás, o direito de o preso receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos está assegurado expressamente pela própria lei, artigo 41, inciso 10º, da Lei de Execução Penal. Sobretudo com o escopo de buscar a almejada ressocialização e reeducação do apenado, que cedo ou tarde retornará ao convívio familiar e social. Nem se diga que o paciente é o sujeito que está submetido à coação ilegal no habeas corpus, tá? Essa é a nomenclatura. Não faz jus à visita dos filhos por se tratar de local impróprio, podendo trazer prejuízos à formação psíquica dos menores. De fato, é público e notório total desajuste do sistema carcerário brasileiro à programação prevista pela Lei de Execução Penal. Todavia, levando-se em conta a almejada ressocialização e partindo-se da premissa de que o convívio familiar é salutar para a perseguição desse fim, cabe ao poder público propiciar meios para que o apenado possa receber visitas, inclusive dos filhos e enteados, em ambiente minimamente aceitável, preparado para tanto e que não coloque em risco a integridade física e psíquica dos visitantes. O que o STF decidiu aqui? Tem um debate muito intenso, muito grande, sobre a possibilidade de menores de idade visitarem os seus familiares, os seus entes queridos, que estejam presos. Aqui no Rio Grande do Sul, a posição da Vara das Execuções Criminais, da VEC, é no sentido de não autorizar que menor de idade ingresse no presídio, especificamente na cadeia pública. Em alguns outros estabelecimentos até se admite que eles ingressem, mas na cadeia pública, a orientação do juiz da VEC atualmente é de impossibilitar as visitas, o que contraria a decisão do Supremo. O STF, aqui por meio desse precedente, dessa decisão, diz: a finalidade, uma das finalidades da aplicação da pena privativa de liberdade, um dos motivos, talvez o principal motivo pelo qual você prende uma pessoa é a ressocialização e a reeducação. E um elemento estruturante, um elemento fundamental para que se possa ressocializar e reeducar alguém é o convívio familiar. Se você tolhe o convívio familiar dessa pessoa, o objetivo declarado da pena acaba se tornando cada vez mais distante. Ou seja, você está cada vez mais longe de conseguir a ressocialização e a reeducação. Então, o STF determina que os estabelecimentos devem se organizar para permitir que haja a visita dos familiares ao sujeito que está encarcerado, inclusive dos filhos e enteados, em ambiente minimamente aceitável. Olha que interessante que eles falam aqui, ó. É público e notório o total desajuste do sistema carcerário brasileiro à programação prevista pela Lei de Execução Penal. Por que eles estão dizendo isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na LEP. A Lei 7210 é a Lei de Execução Penal. Ela é uma lei bem importante, uma lei bem extensa. Ela tem 204 artigos. Deixa eu dar uma olhadinha com vocês em um tópico específico. Olha só. A lei de execução... Vocês estão conseguindo enxergar aí, gente? Está aparecendo a LEP? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? A lei de execução penal, ela prevê ao sujeito que se encontrem cumprindo pena. O que é execução penal? Execução penal ocorre quando o sujeito foi condenado. Então o cara estava respondendo ao processo, ele era inocente, a gente é inocente até que haja o trânsito em julgado da condenação, e o sujeito foi condenado e houve o trânsito em julgado. Então ele inicia a execução da pena. Agora a prisão dele não é mais uma prisão preventiva, uma prisão provisória, é uma prisão a título de cumprimento de pena. E o cumprimento de pena deve observar várias disposições aqui da Lei de Execução Penal. Dentre elas,
olha as hipóteses de assistência que existem em relação aos sujeitos que estão presos, que estão cumprindo pena. Ó, assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência se estende ao egresso, sujeito que recém saiu do sistema penitenciário. A assistência será material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então, pelo que determina a nossa lei de execução penal, todo mundo que está preso deve ter assistência em relação a esses tópicos todos. E a LEP delimita, a LEP descreve no que consiste essa assistência. Então, aqui, em relação à assistência material, os estabelecimentos devem fornecer alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Ainda, ó, deve dispor de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Que mais? Atendimento médico, farmacêutico e odontológico, assistência jurídica, assistência educacional, aqui descrito como instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, dentre várias outras disposições, ó, assistência social com a finalidade de amparar o preso e o internado para prepará-los para o retorno à liberdade, assistência religiosa e assistência ao egresso, dentre várias outras disposições. Então, todos esses direitos previstos na legislação para os apenados que estão cumprindo pena, o STF diz aqui nesse trecho, ó, que não estão sendo observados. É público e notório o total desajuste do sistema carcerário brasileiro à programação prevista pela Lei de Execução Penal. Então ele diz, a gente sabe que os direitos previstos na LEP não estão sendo cumpridos, mas o convívio familiar é muito importante para que se consiga a ressocialização dos apenados. Então, os estabelecimentos penitenciários precisam se ajustar, precisam dar um jeito, em outras palavras, é isso que ele está dizendo, precisam dar um jeito para que os presos possam receber os seus filhos, os seus enteados em ambientes minimamente aceitáveis. Então, essa foi uma decisão que, de novo, né, é uma decisão proferida pelo STF, mas é uma decisão que encontra entraves e que outras jurisdições de hierarquia inferior contrariam, se contrapõem ao que decidiu o STF, especificamente nesse habeas corpus. Deixa eu achar aqui as outras decisões que eu queria ver com vocês. Olha só. Então, a gente viu esse aqui. Vamos dar uma olhadinha agora nesse aqui, ó. Na página 30. Olha esse aqui. Fornecimento compulsório de sangue para pesquisa do DNA, dignidade pessoal. Olha o que diz a ementa do habeas corpus. DNA, submissão compulsória ao fornecimento de sangue para pesquisa do DNA. Estado da questão no direito comparado, precedente do STF, que libera do constrangimento o réu em ação de investigação de paternidade e o dissenso dos votos vencidos. Deferimento, não obstante do habeas corpus da espécie, em que se cuida de situação atípica na qual se pretende, de resto, apenas para obter prova de reforço, submeter ao exame o pai presumido em processo que tem por objeto a pretensão de terceiro de ver-se declarado pai biológico da criança nascida na constância do casamento do paciente. Hipótese na qual, à luz do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, se impõe evitar a afronta à dignidade pessoal que, nas circunstâncias, a sua participação na perícia substantivaria. E aí ele segue mencionando, ó, outro caso sobre o mesmo tópico. Discrepa a mais não poder de garantias constitucionais implícitas e explícitas, preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer, provimento judicial que, em ação civil de investigação de paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório, debaixo de vara,
para a coleta do material indispensável à feitura do exame DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova dos fatos. Então aqui nós tivemos dois habeas corpus, julgando a mesma matéria. A obrigatoriedade ou não do sujeito fornecer material genético para submissão de exame de DNA. Nos dois casos, se considerou que não seria razoável. Um caso mais antigo, de 1998, os dois casos mais antigos, achei que esse era mais recente, são dois casos de 94 e 98. Em ambos os casos se considerou a impossibilidade, a desnecessidade do sujeito se submeter a esse tipo de exame. Galera, a autorização para você não submeter a uma medida de intervenção pessoal não significa que o uso dessa faculdade não gere repercussões no âmbito do direito. Por exemplo, se eu tenho autorização para não soprar, por exemplo, o etilômetro. Eu tenho autorização para não me submeter, não fornecer sangue quando solicitado para realizar um exame de sangue. Eu não preciso fornecer material genético, seja no âmbito do direito penal, seja aqui no âmbito do direito de família, direito da criança e do adolescente. Mas o uso dessa faculdade gera repercussão. Então, especificamente nesses dois casos que nós estamos examinando, o fato de o sujeito não participar dessa prova, não fornecer material genético, gera a ele uma presunção. Nesses casos específicos, é a presunção da paternidade. O sujeito que opta por não fornecer material genético para a realização do exame de DNA acaba sendo, atingido por uma presunção de paternidade. Por outro lado, no âmbito do processo penal que a gente vinha conversando, no exame do bafômetro, o sujeito tem o direito de não produzir prova contra ele mesmo. Então, ele pode não realizar o exame do etilômetro. Se eu for parado numa blitz, eu sou convidado para realizar o bafômetro e eu posso me negar a participar desse ato. Essa negativa gera alguma repercussão? Gera repercussão, sim. No âmbito administrativo, gera uma infração penal. Vejam que o ato que gera a infração não é nem a embriaguez, é a simples recusa. Isso está lá no artigo 165A, se eu não me engano, do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. 165 ou 145, acho que é 165. Os universitários aqui, um universitário chamado Guilherme soprou que é 165A mesmo. Olha só, 165A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. E agora vamos ver o 165. Vejam que o 165 é anterior ao 165A. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Essa é uma infração. Então, se eu dirijo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, eu cometo a infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma infração gravíssima e a pena é rigorosa. 10 vezes o valor da multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Agora, se eu me recuso a me submeter ao etilômetro, eu também cometo uma infração administrativa, que é a infração administrativa prevista no artigo 165. Vamos de novo. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Então, nós temos repercussões praticamente idênticas, a sanção é a mesma, para condutas distintas. Uma é dirigir sob a influência de álcool e a outra é se recusar a submeter ao etilômetro. Fabiano, vi que o Fabiano está com a mão levantada. Isso, boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, querido. Tudo bem, e tu? Tudo jóia. Nesse caso aí, a cumulativa a penalidade do 165 e do 165A, porque se eu não fiz o teste, eu não posso ter a comprovação de que eu estava dirigindo sob influência. Exatamente, Fabiano. E o 165A,
ele foi criado justamente para o caso que o cara não... Então, assim, acontecia isso que o Fabiano está dizendo. O cara se recusava a fazer o etilômetro e aí ficava difícil de fazer a prova do 165. O cara não fazia o etilômetro, não fornecia sangue, era difícil eu comprovar esse 165. Aí se criou um 65A. Tá, tudo bem. Já que há essa dificuldade, vamos tornar uma infração administrativa a recusa. Então, muito dificilmente, no caso concreto, vai gerar ou uma ou outra, porque se ele se recusa, eu não tenho, né, a prova para comprovar essa outra 165. E outro ponto importante também opa, voltei. A relação que esses dois artigos têm com o artigo 306, que é o crime de embriaguez ao volante. Olha só. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Olhem só, se o cara recusa a fazer o etilômetro, automaticamente ele incide na infração administrativa, que é a recusa. Então ele vai ser submetido a essa penalidade, multa e a suspensão do direito de dirigir. Claro que tem discussão no Supremo sobre a constitucionalidade do preceito secundário desse dispositivo, mas rigorosamente ele está submetido a essa penalidade. Por outro lado, essa recusa não conduz necessariamente à responsabilização criminal, porque aqui o artigo 306 é um crime pelo crime de embriaguez ao volante. Olha só, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Nesse caso, é preciso fazer uma prova de que essas elementares típicas estavam presentes no caso. Se ele se recusa a submeter o etilômetro, não há uma presunção de que o tipo penal ocorreu. Agora, é perfeitamente possível que essas elementares normativas sejam provadas por outros elementos que não o bafômetro. E, gente, isso foi uma construção do legislador para chegar na redação desse tipo penal. Antigamente, o 306 caput, ele previa no seu tipo penal essas elementares aqui, ó. Conduzir veículo automotor com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,13 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, a evolução do tipo penal. Não tô achando, mas enfim, antes o Ministério Público precisava comprovar isso, ó. O cara dirigiu com 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou com 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Esse era o crime. Só que se o cara se recusava a fazer o etilômetro e se recusava a fornecer sangue, como que eu ia provar isso? Não tinha como. Então havia muitas hipóteses em que o cara estava cambaleando, bêbado, estava chumbado, não conseguia ter qualquer reflexo suficiente para conduzir o veículo, mas não se conseguia fazer a prova dessas elementares. E aí o legislador se deu conta desse problema e modificou o tipo penal. Agora o crime é conduzir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. E aí ele disse, a gente pode provar alteração na capacidade psicomotora por diversas formas. Uma delas é o etilômetro, outra delas é o exame de sangue, e ainda, ó, olha o que diz o parágrafo 2º, a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. Então, o sujeito é parado numa blitz, é convidado a realizar o exame do etilômetro e se nega. Não, muito obrigado, agradeço, mas me recuso, não vou fazer esse exame. A autoridade policial pode pegar o celular, começar a filmar ou preencher um termo de constatação de alteração na capacidade psicomotora ou simplesmente
prestar declarações na delegacia de polícia e depois reiterá-las em juízo, no sentido de comprovar essa alteração na capacidade psicomotora. Beleza, galera? Vamos voltar ali. Só entrei nesse assunto para a gente ver, tá? Que a recusa, ela gera repercussões distintas em cada esfera do direito. No direito administrativo, você já está sancionado pela simples recusa. No direito penal, não. No direito penal é necessário que se faça essa prova. É possível que o cara, então, se recuse e o Ministério Público não consiga comprovar que ele estava com a capacidade psicomotora alterada. Show! Deixa eu voltar para o índice aqui. Aqui, ó, tá. Olha só, galera. Outra decisão interessante é essa aqui, ó, sobre parecer psicossocial e o seu caráter não vinculativo. Quando o adolescente é alvo de uma representação pela prática de um ato infracional, ao final, caso o juiz considere que ele tem responsabilidade, o juiz aplica a ele uma medida socioeducativa. Dentro desse processo, tem um papel muito importante o parecer psicossocial. Uma série de profissionais examinam aquele contexto, examinam aquela situação e tentam identificar qual é a melhor circunstância para o adolescente. Se é uma internação, se é uma liberdade assistida, se é uma semi-liberdade, qual medida socioeducativa é mais adequada para aquele adolescente. E isso gera um parecer. Então, esse parecer ele é alcançado para o magistrado, o juiz que vai resolver aquele caso, que vai proferir aquela sentença, recebe um parecer. Mas esse parecer ele não se reveste de caráter vinculativo. Ou seja, o juiz pode olhar esse parecer e dizer: não concordo. Esse parecer não traduz a minha opinião, não traduz o que eu penso como sendo mais correto para esse caso. Então, apesar desse parecer, apesar da manifestação indicar uma semi-liberdade, eu vou decretar uma internação. Olha o que diz a emenda. O parecer psicossocial, que não se reveste de caráter vinculativo, é apenas um elemento informativo para auxiliar o juiz na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada. Não é necessário que o juiz se vincule ao parecer emitido pelos profissionais. O juiz fica liberado para decidir conforme a sua consciência, conforme ele achar o mais apropriado para o caso, tá? É importante. É lógico, né, gente, que normalmente o juiz vai se fundamentar, vai fundamentar a sua decisão com base nesse parecer, porque é um elemento relevante, é um elemento que leva em consideração aspectos do caso concreto, é um elemento elaborado por profissionais que detêm uma capacidade de leitura daquela situação, mas de qualquer forma, se o juiz optar por não acolher a emissão daquele parecer, não acolher a resolução daquele parecer, tudo bem, ele tem autorização para tanto. O parecer serve como uma forma de auxiliar o juiz e não vincula a sua decisão. Outro ponto importante aqui é que na prática dos atos infracionais, a gente viu, né, que o sujeito, o adolescente que comete um ato infracional, ele não responde um processo penal. O adolescente que mata alguém, que rouba alguém, que estupra alguém, não comete um crime, ele comete um ato infracional. Ele não responde, portanto, um processo criminal, ele responde a um processo por ato infracional. Ele não é denunciado, ele é representado, ele não é preso, ele é apreendido. Tem uma série de discrepâncias, apesar de uma similitude muito grande entre o processo penal e o processo que envolve a investigação de um ato infracional. E aqui houve uma discussão sobre a incidência e a extensão do princípio da presunção de inocência. O que o STF decidiu? O STF reconheceu, de fato, né, a aplicabilidade da presunção de inocência aos atos infracionais. Também não poderia ser diferente, né? Mas vamos ver o que determinou aqui os fundamentos do STF.
A presunção de inocência se aplica ao processo em que se apura a prática de ato infracional, uma vez que as medidas socioeducativas, ainda que primordialmente tenham natureza pedagógica e finalidade protetiva, podem importar na compressão da liberdade do adolescente e, portanto, revestem-se de caráter sancionatório aflitivo. A internação provisória, antes do trânsito em julgado da sentença, assim como a prisão preventiva, tem natureza cautelar e não satisfativa, uma vez que visa resguardar os meios ou os fins do processo, a exigir, nos termos do artigo 108, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, a demonstração da imperiosa necessidade da medida com base em elementos fáticos concretos. Revogada no curso da instrução, a internação provisória, somente a superveniência de fatos novos poderia ensejar o restabelecimento da medida. Constitui manifesto constrangimento ilegal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao dever de motivação, previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e no artigo 106 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a determinação constante da sentença de imediata execução da medida de internação, independentemente da interposição de recurso. O que foi isso? O que está sendo discutido aqui? Aqui está sendo discutido exatamente o que foi discutido no processo penal, que é a execução provisória ou a execução antecipada da pena. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? O adolescente foi internado provisoriamente, no meio do processo se revogou essa internação. A internação provisória, ela tem natureza cautelar, ela não é uma antecipação da medida socioeducativa. Ela somente pode ser aplicada quando houver necessidade. Olha, esse guri aqui precisa ficar internado, porque senão vai dar problema. Então precisa haver uma fundamentação concreta, específica, com base nos elementos do caso concreto. E o adolescente tinha ficado internado, no meio do processo se revogou essa internação. Chegou no final do processo, na sentença, e o juiz reconheceu a prática de um ato infracional, aplicou uma medida de internação e determinou, olha só, a imediata execução da medida de internação, mesmo que ele tivesse recurso. Então, um adolescente presumidamente inocente, por quê? Porque não tinha ocorrido o trânsito em julgado ainda da sua condenação, porque ele poderia recorrer, foi submetido a uma internação. Opa! Eita, que cagaço. Caiu um negócio aqui atrás. Foi submetido a uma internação provisória. Não era uma internação com a finalidade de cumprimento de medida socioeducativa. Seria como, por exemplo, Felipe foi condenado, Felipe foi preso em flagrante. Beleza. No decorrer do processo, soltaram o Felipe. O Felipe é primário, nunca fez nada de errado, pode ser que ele tenha cometido esse crime, mas deixa ele responder o processo em liberdade. Beleza, soltaram o Felipe. Felipe é condenado em primeira instância. Felipe, você de fato cometeu esse crime, mas você pode recorrer. E aí o juiz manda me prender. Eu ainda sou inocente, porque apesar de ter contra mim uma sentença condenatória, eu tenho a possibilidade de recorrer para o tribunal, tenho a possibilidade de trabalhar nos tribunais superiores, eu somente deixo de ser inocente quando transitar em julgado a minha condenação. Então, a natureza da constrição da minha liberdade somente adquire natureza de execução de pena quando transito em julgado a minha condenação. E o mesmo ocorre aqui para o ato infracional. O juiz não poderia ter dito, adolescente, eu reconheci o ato infracional, você pode recorrer, eu posso estar errado, o tribunal pode reverter minha decisão, mas eu já vou mandar que você cumpra essa internação imediatamente. Isso está equivocado na perspectiva do STF, porque violaria o princípio da presunção de inocência, que se aplica também aos atos infracionais. Tá, galera? Vamos ver mais uma aqui. Tinha outro que eu tinha visto que era interessante. Olha esse aqui, ó. Esse é bem interessante. Comprovação de menoridade para efeitos penais. É necessário um documento hábil. Está falando aqui sobre o crime de tráfico de drogas. A aplicação de causa de aumento da pena prevista no inciso 6º do artigo 40 da Lei 11.343 de 2006 pressupõe envolvimento de criança ou adolescente na empreitada criminosa. Vamos ver o artigo 40 aqui da Lei de Drogas. O artigo 40 estabelece uma série de majorantes, tá?
As penas previstas nos artigos 33 a 37 são aumentadas de 1/6 a 2/3, se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, o agente praticar o crime prevalecendo de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, serviço de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre esses estados e o Distrito Federal, sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida sua capacidade de entendimento e determinação, ou agente financiar ou custear a prática de crime. Então, o artigo 40 é uma majorante. Sempre que a gente se deparar com um aumento assim estabelecido num patamar de fração, a gente está diante de uma majorante. Então, aumenta de 1/6 até 2/3, e aqui o que nos importa, se o tráfico ou os outros crimes ali do artigo 34 e 37, o 33 é o tráfico, envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuído ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Como que vai fazer essa prova de que estava envolvida uma criança ou adolescente? Olha o que nos diz aqui o STF. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento no sentido de que o reconhecimento da menoridade para efeitos penais é verificado por meio da certidão de nascimento. Ou seja, para a incidência da majorante, seria necessário que se acostasse aos autos, o Ministério Público acostasse aos autos a certidão de nascimento do menor que ele diz ter participado do tráfico. Então, se o menor for ouvido, por exemplo, e disser, eu tenho 15, 16 anos, de acordo com essa decisão, esse depoimento é insuficiente para reconhecimento da majorante. O STF diz, é necessário uma prova concreta, uma prova hábil que demonstre a menoridade do sujeito que participou da infração. E essa prova é a certidão de nascimento. Isso já foi cobrado na prova da OAB também, tá, galera? Mais ou menos nesse sentido. É importante a gente ter conhecimento desse posicionamento. Deixa eu ver, tem mais uma que eu queria ver com vocês para a gente fechar, galera. Vamos ver essas aqui, ó. Sobre a medida de internação imposta ao menor e a fundamentação. Olha o que diz o STF. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo tutelar. São os artigos 227 e 228 da Constituição. Aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade. Nessa mesma linha de orientação, a legislação minorista, Estatuto da Criança e do Adolescente, faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção que pode lançar mão ao magistrado nas situações do artigo 122 do ECA. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional, supostamente protagonizado pelo paciente, não permite, por si só, aplicação da medida de internação. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao juízo processante que aplique medida protetiva de natureza diversa. Então, olha só, o STF está dizendo o seguinte, a medida de internação é excepcional, somente pode ser aplicada em casos extremos. E nesse caso concreto, o juiz não fundamentou. O juiz apenas disse, o crime é grave, ou melhor, o ato infracional praticado é grave. Essa fundamentação, gravidade abstrata do ato infracional, é insuficiente para justificar a internação. O juiz deveria ter feito menções às particularidades do caso concreto e não fez. Isso é uma ilegalidade de acordo com o STF. Para a gente fechar, galera, vamos dar uma olhada nessa última decisão aqui, ó.
O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência do STF consideram um ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa como sendo passível de aplicação da medida de internação. Na espécie, a fundamentação da decisão proferida pelo juízo da infância e da juventude demonstra não ocorrer constrangimento ilegal, única hipótese que autorizaria a concessão da ordem, pois a internação imposta ao paciente, além de atender às garantias constitucionais da defesa do contraditório do devido processo legal e da excepcionalidade, respeitou a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento ao destacar a gravidade do ato infracional e os elementos de prova que justificaram a opção do magistrado pela medida extrema. Nessa decisão, houve um posicionamento contrário. Aqui se reconheceu a ilegalidade por ausência de fundamentação, já na decisão de baixo, se reconheceu que a decisão estava adequadamente fundamentada. Ó, aqui, disse o STF, né? Existe a possibilidade de internação nos crimes praticados mediante violência e grave ameaça à pessoa, foi o caso concreto, e o juiz fundamentou devidamente os motivos pelos quais ele optou por essa medida extrema. Inexiste, portanto, coação ilegal, devendo ser denegada a ordem de habeas corpus e mantida a internação deferida na origem. Galera, eu gostaria de ver com vocês essas decisões, foram algumas decisões interessantes, tem várias outras muito legais que tangenciam o nosso tema. Depois eu posso tentar postar no Moodle ou mandar para vocês no grupo. Mas por hoje era isso, minha gente. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Falamos um pouquinho sobre uns pontos importantes ali sobre a nossa matéria. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à inteira disposição para a gente conversar. Se não, eu já aproveito para desejar a todos vocês uma ótima noite, uma boa semana e deixo a todos um beijo no coração. Então, fiquem com Deus, precisando de mim, me chamem. Sempre um prazer muito grande conversar e estar com vocês, tá, minha gente? Felipe, quando é que tu vai abrir a prova? Eu acho, mas que daqui a 2 semanas eu vou mandar um e-mailzinho aqui, ó. Será que não vai ficar muito em cima a segunda prova? Acho que não, cara, porque eu faço... Opa, peraí. Eu botei um pouco antes da prova especial, da prova de substituição, dia 28 de junho. Mas depois eu mando um e-mailzinho para vocês confirmando. Beleza? Prof, tu só postou no Moodle a aula até dia 12? Não tem aula 13? Ou é só no meu? Porque eu só vi ele aula dia 12 e tá dia 12 desde a semana passada. Eu tava tendo uma dificuldade para acessar meus arquivos aqui do Teams e o Moodle, então eu vou atualizar. Eu acho que eu atualizei alguma coisa hoje, mas eu vou dar uma conferida nisso. Mas de fato tinha ficado uma lacuna, assim. Ah, tá. E eu não achei os slides da aula do dia 12, eu só achei os vídeos. Eu não sei se o senhor também não disponibilizou. Tá, eu vou verificar isso. Vou dar uma olhada. Muito obrigada. Obrigado, eu. Beleza, galera? É isso aí, então. Então Se tá. cuide. Boa noite. Se cuide. Beleza, valeu, Felipe. Um abraço. Boa noite, abração. Boa noite, senhor. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.